Olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Hoje, dia 29 de agosto, 8 horas da manhã, e a gente entra no nosso sábado, chegando na parte final, da nossa história maravilhosa do livro de Gênesis. Estamos na parte final onde Jacó começa a separar as bênçãos destinadas a cada um dos seus filhos. As bênçãos destinadas aos filhos de José, Efraim e Manassés. Por que Efraim e Manassés, não Manassés e Efraim, se Manassés é o primogênito? Porque coube ao Senhor abençoar Efraim e não a Manassés. Coube a Jacó transferir a sua bênção de filho mais novo, herdando a promessa do pai para Efraim, como também, posteriormente, a Manassés. Os dois filhos de José são abençoados por Deus e são incluídos as 12 tribos. As 12 tribos, então, têm a inclusão dos dois filhos, Efraim e Manassés. E aí a gente vai começar a ver aqui nas Escrituras Sagradas, no capítulo 49, o Senhor, o nosso irmão aqui, o nosso pai na fé, Jacó, chamando todos os seus filhos para que eles pudessem ser abençoados um por um. De cara aqui a gente vai fazer hoje uma leitura do versículo 1 ao versículo 15, onde ele vai falar sobre os 6 primeiros filhos que ele teve, que são os filhos que ele teve com Lia. Não necessariamente são os 6 primeiros filhos, porque Zebulon e Isacar nasceram posteriormente, mas os 4 primeiros filhos que ele teve, Rúben, Simeão, Levi e Judá, são os filhos de Lia, que ele teve no seu primeiro relacionamento, lembrando que Lia não era a esposa ao qual Jacó amava. Jacó amava Raquel. Na noite de núpcias, Labão embebedou Jacó e fez com que ele se deitasse com Lia. Dessa noite de núpcias, então, nasce Rúben. E a gente vai começar aqui a entender um pouco dessa história. Eu queria que a gente pudesse refletir de cara, meus irmãos. Vai ser muito complexo o que a gente vai ouvir aqui, porque se nós formos adentrar a cada palavra proferida de Jacó, a gente precisaria fazer um vídeo no mínimo para cada uma das palavras proferidas por Jacó. Jacó ele vai tratar cada filho dentro de uma perspectiva de lei de semeadura. Por que eu estou falando isso? E o que vai aparecer aqui de lei de semeadura? A gente vai ouvir sobre lei de semeadura lá com Jesus. Jesus ele vai falar muito sobre lei de semeadura, sobre a importância de nós termos a importância da intenção que a gente tem quando a gente desenvolve as coisas, a importância que a gente tem que dar no cuidado naquilo que a gente está semeando, porque aquilo que a gente está semeando, a gente vai colher. Jacó, então, ele vai tratar dessa mesma forma, porque ele não esquece daquilo que aconteceu. Por que ele não esquece? Porque o nosso Senhor não esquece. Aconteceu algumas coisas que não foram legais. Aconteceu algumas coisas que não foram muito bonitas, principalmente desses 4 filhos primeiros de Lia. Se a gente pegar Rúben, Simeão, Levi e Judá, a gente encontra com esses 4 primeiros personagens aqui, filhos mais velhos, situações bem delicadas, ao qual eles tiveram reprovação na sua atitude. Podemos pegar o exemplo de Rúben, que dorme com a concubina, podemos dizer, a esposa do seu pai. Rúben ele tem essa atitude bem precária. Deixa eu até pegar aqui um capítulo para salientar para vocês, para não ficar uma ideia vaga. Rúben, então, ele vai, de uma forma bem chata, dormir com a sua concubina. Que situação, cara? Que situação. Eu não vou conseguir achar agora de cabeça, mas queria achar aqui para a gente fazer a leitura. Não estou achando aqui, mas ele faz. Depois eu vou fazer a leitura aqui. Acho que é no capítulo 35, se eu não me engano. Vamos ver. Isso, capítulo 35. Acontece essa situação. Acontece também outra situação com os filhos de Jacó, Simeão e Levi. Em determinado momento, Jacó se acampou com sua família na terra de Siquém. E havia um jovem ali que abusou sexualmente de Diná, a sua filha. Então Simeão e Levi, eles tomam as dores daquela situação, eles ficam inconformados com a postura do seu pai, e eles vão lá até aquele vilarejo e matam todas as pessoas à espada. Situação também delicada aconteceu com Judá, que dorme com a sua nora. Sua nora, então, ela vai para o meio do caminho, onde Judá estava de luto, passando por ali, ela se
se maqueia ou se transforma numa possível meretriz, ela se disfarça. Judá, então, infelizmente, comete essa grande falha, né? Tendo essa situação aqui bem delicada. Por que eu estou falando esses 4 exemplos? Porque isso vai estar salientado aqui. Judá, Simeão, Levi e Rúben, o primogênito. Vamos fazer o seguinte, vamos ler para não ficar muito pesado, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso também. Depois chamou José os seus filhos e disse: juntem-se aqui, todos vocês, porque eu quero falar para vocês o que vai acontecer nos dias que virão pela frente. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi Israel, vosso pai, a falar. Rúben, vamos para Rúben, versículo 3. Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água. Aí tem uma vírgula. Não serás o mais excelente, porque subisse ao leito de teu pai e o profanaste, subisse à minha cama. Lembra que eu falei? Rúben, que era o mais excelente, não será mais o excelente. A primogenitura, para você entender que interessante, né? Jacó, ele passa o direito da primogenitura para Efraim. Cara, isso é muito louco. Efraim, filho de José, filho da sua esposa amada Raquel, recebe a primeira bênção, lá no capítulo 48, na parte final. Nem é Manassés, que é o filho mais velho de José, e sim Efraim. E aqui Rúben vai receber a colheita da sua semeadura, do seu plantio. Rúben, ele plantou situações desagradáveis na vida do seu pai, na sua vida. Imagina que constrangedor não foi isso, né, meus irmãos? Um filho que dorme com a mulher do seu pai. Uma situação muito constrangedora. O que a gente pode ver é uma perversidade sexual tremenda nos capítulos da Bíblia. Há coisas que acontecem aqui que são horríveis. São tão horríveis quanto as que a gente acontece hoje. Se a gente pegar hoje na internet e ler jornais de cidades mais do interior, a gente vai ver situações terríveis acontecendo. Algumas viram escândalo e vão para a cadeia nacional. Mas aquilo que está acontecendo, que a gente viu, que a menina foi abusada sexualmente por um tio, não vamos atentar muito a isso, e depois ela precisou fazer um aborto e gerou todo esse caos moral que não deveria acontecer, né? Gerou toda essa situação, mas isso está acontecendo todos os dias, todas as horas. Milhares de meninas são abusadas sexualmente. Homens dormem com crianças. Adolescentes dormem com mulheres mais velhas. Isso está acontecendo, sempre aconteceu. E é perverso. Rúben então vai receber o preço da sua perversidade. Vai ser reprovado perante Deus e perante o seu pai. Olha o que vai acontecer com os 2 outros irmãos. Simeão e Levi, seus irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No meu conselho, não entre na minha alma com o seu agrupamento. A minha glória não se juntará a vocês, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa roubaram touros. Eles foram lá, mataram aqueles homens, quiseram fazer justiça. Se eles simplesmente fizessem justiça, não. Eles saquearam também a cidade e trouxeram o saque para casa. Eles furtaram, na verdade, um latrocínio, né? Mataram e roubaram. A mão de Deus pesa, mano, sobre a injustiça, sobre o pecado. Ele nos ama, Ele nos perdoa, mas nós vamos colher aquilo que plantamos. Algumas pessoas pensam que vão caminhar com Deus e vão ser isentas das responsabilidades sobre aquilo que fizeram. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que muitas vezes é pregado no nosso púlpito, é pregado nas igrejas, de que o Espírito de Deus, ele te conserva e ele cuida de ti, e tudo aquilo que tu plantou de mal, ele te perpassa, ele não deixa com que esse mal adentre as portas da tua casa. Cara, isso é antibíblico, isso é heresia. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher fruto do nosso trabalho, independente se nós nos arrependemos daquilo que fizemos, mas a colheita vai vir. Um exemplo fácil, né? Vou criar aqui um exemplo bem simples. Eu tenho uma situação, vocês estão vendo esse fone de ouvido, eu queria muito um fone de ouvido, e eu não tinha condições de comprar, estou dando um exemplo. Eu vou na casa de um amigo meu, e eu espero um momento onde tem várias pessoas junto comigo, e eu vou ali e eu usurpo esse fone. Como tem várias pessoas ali naquela casa, várias pessoas elas ficam como possíveis culpadas daquele furto. Eu sei que fui eu. Passa alguns dias, eu me arrependo daquilo que aconteceu.
cara, choro aos pés do Senhor, vou lá na casa do cara e falo, meu amigo, tô aqui te devolvendo. Duas coisas podem acontecer, ele pode aceitar, me perdoar, me incluir de novo no seu relacionamento, ou ele pode me aceitar, perdoar, mas dizer, amigo, eu te perdoo, mas não tem mais como a gente continuar se relacionando. E eu passo a ser vergonhoso para todas aquelas outras pessoas. Ou eu posso omitir, né? Porque o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Eu posso omitir e esquecer, daqui a pouco vira e mexe, estou usando o fone, e aí alguém vê e vê que tem uma marca, que tem alguma coisa que leva a entender que é daquele meu amigo e que é o fone usurpado. Aquilo que você faz, você vai colher. Levi, Simeão e Rúben, agora na hora de receber a bênção da parte de Deus, da parte do seu pai, eles vão receber sim um pedaço de terra. Vão receber. Faz parte. Lá na frente a gente vai ver isso. Quando for dividido as terras. Moisés vai falar sobre isso, em Deuteronômio nós vamos ver sobre isso, em Levítico, em Números nós vamos salientar também sobre isso, mas principalmente em Josué. Nós vamos ver a repartição dessa terra. Eles vão ganhar a sua parcela, porém eles terão dificuldades. Olha o que vai acontecer no versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois eras forte, e a sua ira era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e espalharei vocês por Israel. Levi então vai se tornar responsável pela casa de Deus posteriormente, a sua descendência, não Levi, né, mas a descendente de Levi, e eles não herdaram terras por causa dessa situação. Simeão herdará terras? Sim, Simeão herdará terras, porém Simeão ele será como uma ovelha desgarrada de todo o grupamento, serão espalhados por toda a terra de Canaã, por todas as outras cidades e tribos. Finalizando, Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a servir de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão sobre ti. Judá então vai receber uma promessa. Da tribo de Judá, da casa de Jessé o Belamita, nascerá Davi. Da descendência de Davi nascerá o nosso Senhor e Salvador, o Messias Jesus. A gente vai tirar amanhã um momento especial para falar um pouco sobre Judá, porque a gente precisa dar uma atenção especial para esse momento. Vamos finalizando por aqui. Desejo a você um ótimo sábado, que a graça do Senhor possa inundar o seu coração, em nome de Jesus. Até amanhã.